Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui em mais um capítulo do canal Desventuras da Liderança. O canal que fala para você de forma descomplicada. Bom, hoje estamos. Eu sou a Karina Cruz, apaixonada em trabalhar com pessoas, formada em planejamento estratégico, coaching, PNL e recentemente Black Belt. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Ele foi meu professor, inclusive, no Black Belt. É, ele tem doutorado em tecnologia e saúde, mestre em engenharia de produção e sistemas, pós-graduação em Six Sigma Black Belt, engenharia de logística de operações, Lean Manufacturing e graduado em engenharia mecânica pela PUC, com mais de 20 anos de experiência como gestor de equipes. Na docência, professor e orientador de cursos politécnicos e coordenador e professor de pós-graduação do Lean Academy na PUC do Paraná. Na área de exatas, aulas de universidade da UFPR e Uninter para os cursos de engenharia e palestras voltadas para a área de Lean, belts e processos de qualidade. Seja muito bem-vindo ao canal Desventuras da Liderança, professor Adams. Obrigado, Karina. Obrigado ao pessoal que está assistindo. Obrigado ao convite. Hoje vai ser uma noite bem especial, com certeza. São somente títulos, na verdade. Eu acho que a experiência é o que conta no todo aí. E a gente vai estar em conjunto nesse tempo aqui. Muito obrigado. Show! Bom, e hoje o assunto que nós vamos trazer é problemas. E aí, quem é que tem problema? Bom, todo mundo tem, né? Para os líderes que sejam de fato eficientes, é preciso proporcionar um olhar com dimensões que vão muito além do conhecimento teórico. Isso porque, dentro da perspectiva atual, esse ramo não abre espaço para testes de conhecimento, né? Não temos espaço hoje para os gestores para erro, não temos espaço hoje para demorar em resolver os problemas, né? Então, os profissionais precisam ter a habilidade para a resolução de problemas no dia a dia. Em geral, quando as pessoas se deparam com um problema, a tendência é tentar fugir dele, contornar, ignorar, ou seja, fazer de tudo para não ter de enfrentar e resolvê-los, escapando dos desafios. Muitos até atrapalham para a solução, mas frequentemente encaram a situação de maneira muito negativa, com amargura e pessimismo. A maior parte das pessoas que faz isso costuma tomar uma das seguintes atitudes, que é negar o problema, culpar terceiros pela situação ou ficar na passividade. Ou dar desculpas para não ter feito o que era preciso. E professoradas, no mundo de hoje em dia, você acha que quem não tem a habilidade para resolver problemas sobrevive no mercado? Então, Karina, o mercado hoje, né, ele tem, vamos pegar dois lados ali. Se a gente pegar a habilidade como um todo mundo tem habilidade, todo mundo precisa melhorar as suas habilidades. Mas as empresas como um todo não têm vagas, né, e não têm funções para todo mundo. Né? Todo mundo que entra numa empresa não vai ser um presidente, né, porque só tem um presidente numa empresa. E assim, poucos diretores, poucos gerentes e tudo mais. Então, as habilidades hoje, elas são extremamente necessárias, né? Mas isso vai muito do lado pessoal das pessoas. Até onde você quer alcançar, né? Quais são os seus objetivos? O que te motiva, né? O que te leva a você querer outros cargos? E essa empresa que você trabalha, com as habilidades que você tem, vai fazer você chegar onde você quer alcançar? Se não, né, as habilidades que você tem vai fazer com que você tenha uma vida confortável. Então, para muitas pessoas, né, poucas habilidades já são suficientes, né, porque elas já alcançaram o objetivo delas. Agora, para algumas, né, principalmente nesse momento que a gente está passando, muitas pessoas com muitas habilidades estão disponíveis no mercado. Né? E a gente começa a repensar um pouco. Será que todas essas habilidades que eu tenho hoje são disponíveis para as empresas? Porque as empresas podem olhar e falar assim,
Nossa, mas esse cara aqui praticamente tem um currículo da NASA, né? Eu vou contratar ele para fazer somente isso daqui. Então você acaba, às vezes, até afugentando uma possível vaga que depois você poderia crescer dentro das empresas. Então, a gente tem que entender um pouco, né? Até onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, o que me motiva, né? Até porque você simplesmente pode olhar e falar assim, olha, eu tenho um currículo muito bom e para o trabalho que eu faço hoje, né, não me satisfaz. Então, eu vou mudar. Né? E as pessoas podem mudar. Né? E, muito pelo contrário, elas não precisam ficar somente amarradas àquele trabalho por 5, 10, 15, 20, 30 anos, porque acaba se acomodando. Né? Então, essa mudança tem que partir de alguém. Às vezes, parte da empresa. E no primeiro momento, a empresa, ele olha para a empresa e fala, nossa, como foram ingrato comigo. Às vezes não. Né? Muito pelo contrário, fechou uma porta e abriu-se uma janela gigantesca, né? Que a pessoa está olhando ali e está vendo grandes possibilidades. Então, volta ao que eu estava falando, as habilidades vão ser vinculadas a cada tipo de pessoa, até onde você quer chegar. Legal. Jean Carlos, boa noite. Ele falou que está compartilhando a live. Isso aí, Jean. Obrigado. Obrigado. Bom, continuando, professor, você como gestor, como trataria um problema? Veja, o problema em si, a gente tem que separar um pouco, né? Já começa por uma definição bem, vamos pegar assim, um pouco mais do lado mais antigo, né? O que é o lado mais antigo? Vamos começar, então, a separar quem é líder e quem é chefe, tá? Isso é uma linha muito tênue, né? Porque os chefes, na maioria das vezes, eles buscavam saber quem fez o problema, quem acarretou o problema. O culpado, né? O culpado, né? Então, o cara ele já começava... Imagine, uma pessoa que fazia um erro, ou então, infelizmente, as pessoas, lógico, que ninguém sai de casa, né? Eu imagino que ninguém sai de casa para chegar numa empresa e cometer um erro deliberado, né? Mas lá atrás tinha-se, né, uma corrida, né, a caça às bruxas, e as bruxas eram quem cometeu. Então, a pessoa que cometia no passado e tinha um chefe, ele acabava até escondendo. E isso era muito prejudicial, ou seja, para a pessoa, porque ela ficava com aquela mágoa, com aquele negócio, para quem que eu vou passar esse erro aqui? E diferente de hoje, né, principalmente para as pessoas que evoluíram, para as pessoas que fizeram, seja pós, para as pessoas que já vieram, na verdade, com uma outra mentalidade, diferente de encontrar quem foi. Na verdade, ela quer encontrar o porquê que aconteceu. Ele não quer saber quem e não quer saber como. Ele quer saber, na verdade, o porquê que aconteceu. E ir em busca de uma causa raiz. Isso é um líder. Chama a pessoa, senta junto, sinceridade, né? Muita empatia, na verdade, até, porque as pessoas confiam no seu líder, né? Essa pessoa que confia no líder hoje é muito importante, você ter as pessoas que trabalham junto com você muito próximas de você. Isso o chefe, né, antigamente, ele não queria saber se a pessoa tinha família, ele não queria saber se a pessoa estava passando problemas, seja de saúde ou mesmo financeiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você não conhece, lógico, não precisa conhecer aprofundado isso daí, mas pelo menos não tem uma certa visão do todo da pessoa, né, que a pessoa não é somente um mecanismo, muito pelo contrário, vê a pessoa como uma pessoa, né, vira um líder daquela pessoa para ele seguir a pessoa, isso pelas boas práticas dessa pessoa, né? Então, ele com certeza vai começar a entender, a buscar, né, o porquê que aquele erro está acontecendo. Começa assim. Com certeza, né? Porque se você é aquele líder autoritário que acaba tomando a frente sem perguntar para as pessoas o que está acontecendo da equipe, é lógico que você vai achar que está resolvendo as coisas, mas você não está entrando na causa raiz do problema, né? Então, às vezes você acha que sabe tudo, mas você não sabe, né? O líder não sabe, o líder direciona.
né? Então, é muito importante, como você disse, ter essa proximidade com o time para você desenvolver, para você identificar o que é que está acontecendo, né? Tem como você inventar da sua cabeça. Isso demora muito mais tempo para achar solução, né? Até porque as pessoas, que quando fazem algum determinado trabalho, elas dominam aquele trabalho. E Sim. o líder que está ali, na sua maioria das vezes, não é uma pessoa que já trabalhou naquele departamento, naquela função. Então, ele sabe direcionar muito bem, sejam as pessoas que estão junto com eles, para o melhor trabalho, para a melhor função, né? Com as melhores características, a gente falou em habilidade, com as melhores habilidades para aquela função. Sim. Nada melhor que ele perguntar para a pessoa o porquê que aquilo está ocorrendo novamente. E assim, a gente parte do princípio que quem está longe, né, mesmo um coordenador, um diretor, né, principalmente um presidente de uma empresa, ele não vai saber o pontual ali. Quem vai saber é a pessoa que está naquele momento. Nos projetos como um todo, quando a gente trabalha, a primeira coisa que a gente faz é aproximar as pessoas que vão trabalhar no projeto para a área que vai ser investigada. E a gente chama isso de gamble walking. Então, a pessoa pega, né, todo aquele time e vai andar no processo e fazer o quê? Conversar. Conversar com as pessoas que trabalham no processo, perguntando o que está acontecendo, perguntando para as pessoas aonde que é a causa de alguns determinados problemas que está acontecendo. E as pessoas sabem. É impressionante como elas começam a se abrir se você fazer uma simples pergunta de tipo, como que eu posso melhorar o seu trabalho? A pessoa já, opa, ele quer me ajudar. E isso é muito, muito impressionante, assim, quando a pessoa ela se sente junto ao seu time. Você não tá chegando lá e já falando, ó, quem faz isso daqui, quem faz esse erro aqui é aquele cara ali. Vamos perguntar para ele, peraí. Né? Então, você já está me acusando? Não vamos acusar ninguém. A gente não precisa acusar ninguém. A gente precisa saber, na verdade, como que essas pessoas elas vêm para o nosso time, vêm para o nosso lado, né? Porque a gente quer ajudar e trazer um melhor conforto para eles ou para elas, né? Para quem esteja lá naquele lugar, para melhorar a vida deles, para trabalhar de uma maneira muito mais eficiente e que aquele erro não ocorra mais. Então, a gente parte desse princípio. Sim, com certeza. Olha, oi Dani, boa noite Anderson, boa noite Alice, boa noite Jéssica. A Dani, ela tem uma pergunta. Reunir informações é importante para a solução do problema? Sim, uma das primeiras coisas que a gente acaba fazendo nessa caminhada, né, nesse Gemba que a gente faz, é anotar. Né? E o que a gente está fazendo? Reunindo informações. E reunindo informações pontuais. Porque um pouquinho mais para frente eu vou acabar explicando, né, que a gente precisa desenhar esse modelo, né, fazer um mapa do processo. Aí você pode fazer um fluxograma, né, um VSM, fazer literalmente um mapa do processo, descrevendo as causas que ocorrem naquele processo. Então, ali você já começa a aprofundar um pouco mais cada uma das causas que podem vir a causar um problema, seja no teu produto, no teu processo, no teu material, né, ou no teu serviço como um todo. Muitas pessoas que trabalham com Lean Office, eles já vêm falar para mim assim, não, mas lá no comercial, lá não dá. Porque lá é tudo diferente, não tem regra lá. Então, peraí, o que é a regra? Não, lá não é padronizado. Ok, mas é possível padronizar? Lógico que é. Mas por que as pessoas não padronizam, então? Porque realmente é um pouco mais complexo, né? Vamos pegar aqui um exemplo, vamos puxar aqui compras, né? O que compras faz? Compras vai fazer ali as compras dos produtos, sejam produtos produtivos ou não produtivos da empresa, e nessa hora eles vão fazer cotações. E para você padronizar isso, você tem que marcar o tempo, né? O tempo que ele está ligando. Então, imagine, eu liguei para um fornecedor, tempo, né? Então, ele ligou. Sim. Desliga. Não deu certo. Daí ele liga para outro fornecedor. E assim vai. Até ele fechar isso. É mais complexo, mas dá para fazer. Sim. Né? O tempo que você para no e-mail para você analisar. Quanto tempo que você para no e-mail para analisar? Né? Você pega todos os e-mails que você recebe no dia. Vamos padronizar. Porque você, lógico que você é muito mais multifuncional, você acaba fazendo muito mais atividades na parte do Office ali, né? Mas é possível padronizar. Né? Seja com pastas, seja com mensagens automáticas, seja melhorando, né, o teu dia. Isso é, eu vou entrar, vou analisar,
o meu problema mais complexo. Eu não vou postergar esse problema lá para o final do dia, até porque no final do dia você vai estar cansado, né? Você já vai ter passado um longo dia com muitas outras urgências ou soluções que você teve que implementar. A gente gosta de dar aquela, né? Vamos passar isso para amanhã, porque hoje eu já estou, né, estressado. Então, na primeira hora do dia é a melhor hora para você tratar dos assuntos mais complexos. E aí vem, sim, algumas coisas que a gente vai colocar ao longo do dia. Né? Então, é possível de se padronizar, né, em qualquer processo, em qualquer área da empresa. E muitas vezes a solução está aí, né, professor, de padronização, né? Perfeito. Muitas vezes, né, você descobre que a causa raiz é exatamente a padronização, né? Bom, por favor. E como pensar na origem do problema e nas possíveis soluções, e entender como elas estão relacionadas? Então, vamos lá. Uma vez que você já tenha levantado, como a gente comentou ali, toda essa parte das possíveis causas, né? Uma das ferramentas que a gente pode fazer, seja com o time que trabalha no processo, né, e tem que ser pessoas multifuncionais, pessoas de diferentes áreas, tá? Pessoas que estejam trabalhando em áreas distintas. Por que eu falo isso? Porque se você colocar as mesmas pessoas que trabalham na área para encontrar possíveis causas, veja só, nós estamos falando em causas, né? Até a gente chegar na causa raiz do problema, a gente está falando causas, sem ser causas ainda que sejam muito profundas ou ser algumas causas que são mais superficiais. Então, pessoas que estão fora, elas não estão viciadas no processo. Então, elas vão levantar algumas causas que as pessoas que estão já no processo, elas falam, putz, é verdade, eu não tinha levantado isso daí, porque, na verdade, eu não consegui enxergar isso daí. Né? Então, nessa reunião, a gente pode fazer um brainstorm de causa. Mas, professor, peraí, brainstorm não é só para solução? Não, você pode fazer brainstorm de causa também. Né? Isso choca, às vezes, as pessoas, de tipo assim, tá, mas eu vou fazer um brainstorm de algo que eu vou imaginar que isso ocorra. Aí vem algo bem importante, né? Que é a análise dos indicadores. Vamos lá. Se você não tem indicador, você não sabe para onde ir. Né? É como se você estivesse com um barquinho lá no meio do mar e alguém te perguntasse para onde você vai. Você fala, não sei. Eu não sei onde que eu quero ir. Eu quero ir, sei lá, para a América do Sul, para a América Central, né? Para a África. Eu não sei, porque eu não tenho né? Eu não tenho uma meta, eu não tenho uma direção, na verdade. Sim. Então, a gente primeiro precisa de um indicador. Seja um indicador de linha lá, um Pareto, um indicador de barras, uma carta de XAM, um MSA, né? Que é uma análise que a gente acaba fazendo dentro dos processos. Não sei, você tem que ter um indicador. Né? Com esse indicador, nós começamos a entender um pouco aonde que está o nosso problema. Isso é, se eu tenho indicador de qualidade, né, você começa já a perceber que você tem lá um nível de qualidade que você não consegue atingir. Então, você tem, globalmente, esse indicador, certo? Então, a partir desse indicador, eu venho daí para uma parte de estratificação. Isso é, quais são as áreas que impactam a esse indicador? Se eu estou falando em indicador de qualidade, né, vamos pegar um indicador global ali da empresa, então vai entrar lá a área de produção, a área de logística, a área de serviços, etc. Áreas distintas da empresa. Quanto que cada uma dessas áreas me impacta dentro do meu problema principal, que era o meu problema de qualidade? Aí você vai fazer, dentro dessa estratificação, pode fazer ali um Pareto, para ver o peso que cada uma dessas áreas tem com relação àquele teu problema principal. A partir desse peso, você consegue definir quais áreas, né, que vão te trazer o resultado. Né? Esse indicador ele é bem interessante, porque assim, ó, se você buscar na bibliografia, né, ou então em alguns projetos aí, você vai perceber que 20% de todos os teus problemas que você tem, né, vão corresponder a 80% de tudo que você levantou ali. Sim. Isso é clássico. Isso é clássico. Então, você vai pegar a tua maior barra e vai analisar ela. Aí sim você vai analisar aonde que é. Por exemplo, é produção. Né?
Lógico, eu estou generalizando, isso daí dá para você depois fazer ele de uma maneira muito mais pontualizada em cada uma das áreas, né? Então, pegou produção, aí a gente começa a fazer o brainstorm, né? Fazendo esse brainstorm das causas possíveis daquele problema, você já vai começar a levantar várias causas. Levantou essas causas, aí sim a gente entra naquela parte que a gente comentou lá de você desenhar o teu processo como um todo. Então, se você exemplifica e desenha isso para todo mundo, vai ficar claro para as pessoas o que cada processo faz, quais são todas as causas de cada um desses processos, quais são as entregas que cada um desses processos eles vão passar para dentro do teu processo, né? Qual é a variável que valida aquele teu produto. Então, você já começa a ter um bolsão ali de coisas que vão estar relacionadas ao teu problema e outras coisas que não vão estar relacionadas ao teu problema. Então, você exclui naquele momento, guarda, mas exclui elas, porque elas não têm relação direta com o teu problema, elas têm relação com outro problema. E assim a gente começa a trabalhar essas causas. Bacana. E como evitar resultados prejudiciais? Veja só. Então, quando a gente já levantou essas causas, né, a gente precisa olhar de uma maneira que eu traga um resultado, né, porque eu estou em busca daí do alcance daquele meu indicador de qualidade que eu estava comentando com vocês. Então, eu começo a utilizar algumas ferramentas ali para até aprofundar essas causas, como, por exemplo, um causa-efeito, como um Chicago, que a gente acaba utilizando dia a dia, né? Que ele acaba separando, né, pelos 6 M's ali, material, matéria-prima, meio ambiente, mão de obra, etc., né? E você, dentro dessa ferramenta, você começa já a fazer um porquê que aquilo está ocorrendo. Se são muitas causas, então você, melhor tirar ele dentro dos causas, são muitas causas, e faz pontual cada uma delas. Por que você precisa fazer isso? Você precisa encontrar a tua causa raiz, para você não tratar de modo muito superficial. O que você vai acabar descobrindo? Você vai acabar descobrindo que muitas daquelas causas que você tem, né, elas são muito superficiais, e você já tem a tua causa raiz. Prioriza elas, tá? Porque você não tem nem tanto tempo e nem tanto dinheiro, né? Aqui, ainda mais agora, né? As empresas estão né, trabalhando, né, com budget realmente reduzido. Então, a gente indo somente algumas causas, isso eu vou trabalhar somente em algo que vai me trazer a solução para aquilo que eu levantei como prioritário. Você pode utilizar uma GUT, né, que é gravidade, urgência e tendência, para a causa, tá? Que é uma ferramenta simples, mas você vai trabalhar com dados. Uma das coisas que eu sempre trabalho exclua a palavra eu acho, tá? Se alguém perguntar para você sobre algum determinado assunto e você começar dessa maneira, olha, eu acho, você não está sendo pago para achar. Vamos lá. Tá? Nossa, e a gente fala tanto, eu acho, o tempo todo. Eu acho que, não é? Nossa, a gente se fala demais, eu acho. Demais, sabe, Karina? E o que acontece, assim, é um pouco mania nossa, né? Da gente querer resolver tudo, né? A gente é muito bom de resolução, mas não de finalização. Opa, peraí, o que você comentou aí? A gente é muito bom, olha outra palavrinha, né, que ela entra também dentro desse mesmo conceito. A gente é muito bom de ação, mas a gente não é bom de solução. Como assim? Porque o ação é você descrever o que tem que fazer, né? O fazer, que é você ir em loco, gerar um resultado, colocar a mão na massa, aí a gente começa empolgado, tem aquela curva animal, sabe? Que depois entra num platô ali e a tendência na frente é ela desmoronar. Por quê? Porque lá na frente você não está mais motivado, porque lá na frente você já, né, encontrou vários outros problemas que você não consegue evoluir e você não estava preparado para aquilo, porque você tinha uma ação, você não tinha uma solução. Então, quando você direciona, né, a sua cabeça para uma solução e para de achar, você vai resolver. Porque independente do que acontecer lá na frente, a solução, ela precisa do resultado. Né? É uma simples palavra que vai fazer com que o teu time, né, o teu grupo de pessoas que estão envolvidas, eles sejam direcionados. Então, assim,
não vamos mais propor um plano de ação, vamos propor planos de solução, né? Isso faz com que a gente trate de uma maneira mais simplista, não estou falando fácil, né? Que fique bem claro, não estou falando fácil. A gente vai tratar de uma maneira simplista algo que é complicado, olhar de uma maneira mais simples. Vamos voltar aqui só o que a gente estava falando ali, né? Que eu já tenho, então, todas essas propostas, né, de causas. A gente não falou até agora em solução, vocês já perceberam? Que no processo bem trabalhado, né, para a gente não cair muito no que acontece, que é a gente achar, né, que já sabe a solução, né, de implementar essa solução já de uma maneira muito rápida e não conseguir os resultados, eu até nesse momento falando só em causa. Sim. 70% do projeto, ele deve ser causa, né? A Einstein, ele tem uma frase que ele fala que 55%, né, 55 minutos, né, do tempo que ele tem ali, se colocar em 1 hora, tem que ser analisando o porquê da causa. E 5 minutos, isso né, que seria 5% ali desse tempo, é a implementação. Né? STP utiliza o mesmo processo, né? Sim. O sistema de produção utiliza o mesmo processo. O DMake utiliza o mesmo processo. O PDCA já não. O PDCA já na primeira fase, você já sai implementando, né? Quando você já tem um plano de ação, um plano de solução, então você já sempre... Então, fica um pouco meio frágil, né? Fica um pouco frágil você implementar, caso você não tenha todas as causas bem resolvidas, todas as causas bem explicadas, né? E a partir daí, a gente vai trabalhar nessas soluções. Sim. O Anderson tem uma pergunta, mas antes disso, vou dar boa noite para o pessoal que entrou. Alice, boa noite. Jéssica, boa noite. Silmara, boa noite. Lívia, falou oi, pai. Oi, filha. Que bom. Que bom. Daniel aqui fez uma pergunta que a gente vai falar também. Vanessa, boa noite. Bom, vamos lá, a pergunta do Anderson. Então, o Anderson está perguntando: que ferramentas posso usar para identificar o problema? Perfeito. Algumas ferramentas eu já comentei com vocês aqui, né? O Wishical é uma ferramenta muito boa, né? O 5 porquês também é uma ferramenta muito boa. Tem uma matriz tartaruga, né? O nome é meio complexo, mas assim, a matriz tartaruga é legal porque ela pega somente um processo, tá? E ela destrincha somente aquele processo, né? Com causas, com variáveis de, igual eu estava comentando ali, para o processo como um todo, né? Variáveis que validam aquele processo. É uma matriz não tão usada, mas que você foca somente naquele processo, encontrando tudo que pode ser de gargalo dentro daquele processo, seja mão de obra, matéria-prima, o equipamento como um todo que está sendo utilizado e variáveis também do processo, né, que são normais, né, seja uma luz que um dia ou outro, né, a empresa venha a ter um blackout, coisa e tal, que isso é totalmente fora do contexto, né. Mas algumas que eu comentei, que essas dali já vão te ajudar muito numa solução de uma causa raiz. Aí tem outras ferramentas mais... desculpa, eu estou acordando. Tem algumas outras ferramentas que são mais estatísticas, né? Que é, por exemplo, você fazer uma carta de XAM, ou utilizar uma carta C, uma carta U, uma carta P, etc. Que aí sim, você vai... uma análise bem estatística, que você vai entrar no processo e analisar a variação do processo. Vamos lá, uma das coisas que a gente utiliza muito, né, é você analisar uma parte do Lean, né, que o Lean ele vai enxugar o teu processo. Uma vez que você já tenha todo esse teu processo enxuto e ainda assim você não tenha alcançado uma variável, ou então você não tenha alcançado um objetivo, você tem que trabalhar no teu processo. Entra o Six Sigma, né, que é uma ferramenta nova, uma ferramenta que as empresas estão descobrindo assim, que está transformando. A palavra é essa, está transformando porque você entra na variável do processo. Né? Todo o processo varia. O que a gente quer? Menos variação, né? Para a gente ter uma padronização melhor. Uma vez que você tem essa padronização, o teu processo ele tem menos erros e você garante muito mais qualidade para o teu cliente lá na frente. A gente tem vários exemplos aí, como produtos que a gente favorece a compra, né? Porque tem menos erro. Legal.
Luciana Almeida, boa noite. Nancy, boa noite, Adams, aqui de Laranjeiras, olha que legal. Seja Boa bem-vinda, noite. Nancy. Bom, aqui nós temos mais uma pergunta, que é a do Daniel. O Daniel está perguntando o seguinte: tratar a causa raiz é garantia que o resultado será entregue? Nem sempre. Até porque o que acontece? É, vamos voltar no exemplo que eu estava passando para vocês ali. Nem sempre a causa raiz ela é somente uma, né? Ela tem algumas menores raízes que a gente tem que tratar. Então tem uma raiz que ela é a maior, né? Que se você tratar ali você vai resolver uma parte do teu problema, e as outras menores ali que são departamentos, são algumas coisas relacionadas a treinamento, né? Ou então a cultura da empresa, ela tem que começar a mudar ao longo do tempo. Isso dali não é de um dia para o outro. Como, por exemplo, assim, ó, voltando a essa pergunta aí. Vamos dizer que o problema está na máquina, né? É uma máquina que tem lá e é uma máquina antiga, coisa e tal, e as pessoas, né, acham que o problema está na máquina. Eles vão lá e trocam a máquina. E eles vão ver que eles não conseguem alcançar o resultado. Mas por que ele não está conseguindo alcançar o resultado? Porque as pessoas estavam viciadas naquela máquina, naquele produto, naquela vida de culpar sempre a máquina. Mas, ao mesmo tempo que se trocou a máquina, começou a produzir daí, e o produto, ao mesmo tempo, continua com falha e você não consegue alcançar o teu resultado, é uma questão muito da equipe, né? E aí a gente tem que tratar, porque já é algo mais cultural. Sim. Essa parte cultural é muito importante, porque a gente não consegue mudar a cultura de uma empresa de baixo para cima. A cultura da empresa ela tem que mudar de cima para baixo. Quando a gente faz algumas implementações de correções, né, volta ali a pergunta do nosso colega, para encontrar algumas causas e resolver essas causas raízes, então a gente usa uma ferramenta mais simples, que é o Kaizen. Em uma semana você vai ali, coleta os problemas, na outra semana você propõe a solução, numa outra semana você implementa as melhorias e na última você vai lá e mede. Né? Isso em menos de um mês ali, ou num mês, você resolve todos os seus problemas que estão na base, mas você não está mudando a cultura, você está melhorando um processo. Agora, essa cultura, que é uma cultura de resolver, né, na hora que acontece, que é de já ter um meio, né, ou mesmo um senso de urgência, tem que vir de cima para baixo. Isso é o que eu estava comentando ali no começo, né? Tem que ser o líder, né, da equipe, ele tem que passar isso para a equipe. O coordenador, ele tem que passar isso para o líder. O gerente, ele tem que passar isso para o coordenador. O diretor, ele tem que passar. É de cima para baixo. Né? Então, você está mudando a cultura das pessoas do senso de urgência. Né? Isso para todas as outras variedades, o que a gente estava falando lá no início, né? Que é das habilidades das pessoas, e essa habilidade está muito relacionada ao quanto que essa pessoa ela quer, ela tem a vontade de resolver, né? Ela está direcionada para resolver, ou não, né? Vamos deixar ali, que depois vem aqui alguém resolve, né? Daí não dá. Também entra no entendimento da pessoa, né? Porque Sim. Às vezes ela acha que ela sabe, porém ela não sabe. E aí vem desse entendimento, né? De você ir, sentar, explicar, redesenhar o processo para que fique adequado para ela, para que ela se adapte, né? Então, acho que isso também influencia, né? Nesse ponto. Perfeito. Influencia demais, mas é a disponibilidade das pessoas e olhar para as pessoas como pessoas, né? Isso. Não olhar para as pessoas como um mecanismo. Isso assim, ó, nesse novo mundo, não existe mais isso. Né? Isso era da época de Ford. Ford, lá, aí sim, lá a pessoa valia menos que um parafuso. Porque ele saía para fora da empresa e tinha milhares de pessoas. Né? Hoje em dia, uma pessoa, né, um estagiário, né, que entrou agora na empresa, ele pode virar o presidente amanhã. Sim. Então, olha a diferença. Independente da posição que você está na empresa hoje, amanhã o teu futuro pode ser totalmente diferente. Mas isso somente vai depender de cada uma das pessoas e aonde essas pessoas querem chegar. Não tem empresa, não tem formação,
não tem o que faça mudar se a pessoa não quiser. Está muito dentro de cada um. Com certeza. E como desenvolver ideias e opções para a solução? Então, vamos lá, vamos falar na solução agora, né? Se a gente tem todas as causas ali, uma das coisas que nós vamos fazer agora é repetir o que a gente fez ali no passado. Se a gente fez um brainstorm de causa, agora eu vou fazer um brainstorm de solução com as pessoas do time. Então, veja, praticamente 65%, 70% do processo eu falei em causa, resolvi quais são as causas, agora eu vou falar em solução. Soluções que você tem que primeiro imaginar o seguinte, tá? As empresas como um todo, elas têm budgets anuais. E o budget, ele, na maioria das vezes, é feito no ano anterior. Então, dependendo do processo, dependendo do que você está fazendo, né, vamos ter que comprar uma máquina, uma das propostas, comprar um produto novo, uma máquina, sei lá, de 1 milhão. Não vai ter dinheiro agora, vai ter dinheiro para o ano que vem. Então, agora, tem que ser soluções simples, né, mas que gerem resultado. Muitas empresas, eu vou repetir, muitas empresas, se você fizer um 5S, tá? Você passar uma vassoura, pintar uma parede, organizar, você já sai ganhando 10, 15, 20, 30%. Né? Empresas que estão lá na frente, que já têm um time montado, que já tem pessoas que trabalham dentro do processo, que são pessoas de projeto, que tem na veia já um Lean, essas pessoas lá na frente, sim, né? Quando eles vão implementar, eles vão lá no fundo, eles já sabem quanto que eles podem gastar, eles sabem quantas ferramentas eles podem comprar e tudo mais. Então, vamos lá. Ele fez um brainstorm das possíveis soluções e ele tem que validar isso. Né? Eu não falei em nenhum momento aqui ainda em custo e também algo que o meu cliente vai tratar, vai receber dessas soluções. Então, nesse momento, eu vou e faço uma matriz básica, que essa matriz ela vai tratar, então, do benefício, tá? Ela vai tratar da abrangência, né? Ela vai tratar de algo que é interno e externo, e vai falar de custo, né, de implementação, e também vai falar do que o meu cliente lá vai ganhar com isso. Porque, no fundo, quem sustenta toda a minha companhia são os clientes, né? São os clientes. Né? E quem faz parte de toda essa companhia, né? Uma companhia ela não existe, né, somente com paredes. Sim. A companhia ela é pessoas. Todas as empresas estão mudando a chave. Né? Não existe mais uma empresa A, que minha empresa eu vou trocar pessoas A, B, C, D. Beleza, você pode até desmontar todo o teu time e colocar um time novo ali, mas você vai perder muita informação ao longo do tempo. E essa informação poderia ser uma informação de uma boa solução que você poderia implementar no teu projeto. Você fez essa matriz, priorizou as soluções, tá? Se você tiver uma planilha e você conseguir amarrar, né, seja os teus focos que você tem, as tuas causas que você tem com as tuas soluções, depois você pode colocar ela dentro de uma ferramenta que se chama 5W2H. Essa ferramenta ela é uma ferramenta essencial para você organizar, porque ali você tem daí a proposta, né? E daí a primeira pergunta é o quê? O que não é simplesmente você repetir a solução. O que você vai ter que destrinchar o que tem que fazer. Né? Mas daí as pessoas podem pensar assim, mas é o trabalho dele, ele sabe o que ele tem que fazer. Não parta desse princípio. Né? Porque às vezes a pessoa ela está tão viciada no processo dela que ela não sabe o que ela tem que fazer. Então você tem que falar o que ela tem que fazer. Aí, quem tem que fazer? Quem não é departamento. São pessoas. É o nome, né? É o Pedro, é o João, é a Fernanda, é a Ana, é a Lívia, né? A Nancy. São as pessoas que têm que fazer, certo? Então, daí já vem quem? Quando? Né? Tem que ter um prazo. Quando tem que fazer? É na semana? É no mês? Né? É outra coisa. Assim, ó, quanto? Daí a pessoa fala o seguinte, nada. Como nada? Não, já faz parte do trabalho dele. Não, peraí. A empresa aqui é uma empresa sem... fins lucrativos? Fins lucrativos, isso. Olha, mesmo as empresas que são sem fins lucrativos, elas precisam, no final lá,
né? Mostrar para o fisco se entrou 1 milhão, eu gastei 1 milhão em benefício para a sociedade. Então, assim, ou é em horas que você tem que colocar para as pessoas, ou é em valor. Porque é a partir dessa tabela que um gestor ele vai pegar todos esses problemas que você tinha ano passado, com todas as soluções que você implementou ali, e ele vai fazer um cálculo do que ele consegue implementar agora, com o budget que ele tem, e o que ele não consegue. E aí ele começa a passar, seja para os próximos 3 meses, para os próximos 6, para o próximo ano, né? Quando for alguma coisa mais cara e tudo mais, às vezes precisa de ferramentas, às vezes precisa de pessoas especializadas, etc. Né? Daí cada solução, né, depende ali da análise do seu gestor. Entenderam? Entendi. Você já comentou sobre que era a minha próxima pergunta, sobre como montar o plano de ação, né? Que é o 592H. Agora eu vou te perguntar o seguinte: e a execução do plano? Como deve ser aplicado para ter sucesso? Excelente. Uma das coisas que eu acabo... isso é aprendizado, gente, né? Não tem, é aprendizado. Né? E quem teve dentro de empresa sabe como que funciona. As pessoas como um todo, elas têm o seu trabalho, né? E na maioria das vezes, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar no que está pegando fogo, né? Tem o que é urgente e o que está pegando fogo, né? Você vai trabalhar no que está pegando fogo, depois você vai para o urgente. E quando você trabalha em projeto de implementação, né, você está pedindo para outras pessoas fazer algo que, assim, para ela não está pegando fogo. Então, você precisa monitorar ela. Eu trabalhava muito com monitoramento, que eu chamava de semáforo, né? E esse monitoramento, eu pegava todas aquelas... Volta naquela planilha, tá? Que você pode montar. Na primeira coluna, você vai fazer um semáforo, né? Ou sinaleiro, depende da cidade onde você mora aí, né? Que nada mais é. Se tá indo bem, verdinho. Se tem algum risco, amarelo. Se já passou do prazo, vermelho. Ok, professor, eu entendi, mas, assim, e se o negócio não anda? Tá? Você tem que já combinar como que vai ser a divulgação disso. É semanal? É quinzenal? Né? Mais que isso já começa a ficar um pouco complicado. Tá? Se é semanal, toda semana você vai atualizar isso e você vai passar para as pessoas envolvidas no processo. Tá? Seja os coordenadores, os gerentes. Se não resolver, né, a gente vai mandar uma pergunta direto para o coordenador. Oi, coordenador, tudo bem? Estou vendo aqui que já tem uma ação que era da semana passada e ela já está vermelha e não resolveu. Você pode ver para mim o que aconteceu? Não resolveu naquela semana? Você escala o gerente. Oi, tudo bem, Mr. Gerente? E assim você vai escalando até chegar no diretor. Eu tenho certeza absoluta que quando chegar no gerente, dependendo o nível que está o negócio, vai resolver. Se não, chega no diretor, que com certeza vai resolver. Então, semanalmente, você vai fazer esse controle. Uma gestão à vista é muito importante. O que é uma gestão à vista? Imprime e coloque numa gestão à vista, onde as pessoas entrem e todo dia veja, olha, o Adams, ou então a Karina, que está trabalhando nesse projeto, tá verde. Então, eu não vou nem olhar. Né? Olha, mas esse tá amarelinho, é do Pedro. Será que essa semana o Pedro vai conseguir resolver? E daí o diretor que entrou ali, que ele viu aquilo lá e falou, ele nem vai ver as cores verde e amarelo, ele vai ver o vermelho. O vermelho, isso aí. Quem que é o João aqui? O João é da logística? Peraí só um minutinho, ele já vai ligar direto pro diretor. Uhum. Funciona, com certeza. Depois que você implementa volta naquele teu gráfico de qualidade do início e você coloca assim, ó, antes, durante e depois. É perceptível. O gráfico, ele tem uma curva que vai crescendo ao longo do tempo. Pessoal, eu já apliquei mais de 100 projetos. É perceptível, é na hora o resultado. Dá resultado sempre. Legal, professor. Maria Dejanira, boa noite, Maria Dejanira. A Silmara, ela fez o seguinte comentário, Adams, olha só. Que maravilha, vou usar essas dicas para minha apresentação de resultados como plano de ação. Isso aí. Olha aí, ó. Bom, continuando aqui, nós temos uma pergunta aqui que eu deixei passar, que foi da Dani Silvestre. Quando o problema volta, o que fiz de errado? Olha só, isso é bem
é bem clássico, né? Que eu estava comentando ali, na hora que você implementa. Perfeito, você implementou, entregou o resultado, tá? E você não deixou um plano de solução, né? Esse plano de solução, ele nada mais é que você desenhar um fluxo onde você tem ativadores, tá? E onde você tem finalizadores. O que é isso, Adams? Né? O processo, como eu comentei com vocês, ele tem uma característica que se você matar, se você eliminar todas as suas causas raízes, né, dificilmente elas vão voltar, né? Por um acaso, pode ser que volte. Então, você vai ter um plano de solução. Você vai ter ali um como fazer para solucionar. Então, você entra dentro desse plano, vai analisar. Né? Vamos dizer que ele está analisando ali uma carta de controle. Né? Ele olha aquela carta de controle e vê que o ponto está acima, né, do limite superior dele. Aí ele vai se perguntar, né? O ponto ele tem uma sequência de 7 pontos? Não, não é sequência. Existem mais 2 de 3 pontos entre as duas linhas de limite superior e inferior? Não, não é isso. E ele vai fazer uma sequência de pontos até ele chegar no... O ponto está acima do ponto superior? Sim, está acima. Então é isso daqui. O que eu faço? Daí ele entra no finalizador. Né? Aponta o erro em tal chave, né? Ou desliga o sistema, ou troca tal equipamento. Ele vai solucionar ao longo do tempo. Por quê? Porque lá atrás você já fez todo esse processo de você solucionar esse problema. Se a pergunta dela está relacionada a um problema que já aconteceu, esse meu plano de resolução, ele já tem que prever essa solução. Agora, se for algo fora do meu processo, quer dizer que na hora que eu levantei todas as causas, né, eu não priorizei essa causa, ou então essa causa ela não apareceu. Ela pode ter sido uma causa que a gente chama de ruído, que é uma causa que eu desconheço, tá? Ou às vezes eu conheço, mas eu não trato ela porque ela é uma causa assim que eu, vamos colocar assim, que eu desmereci ela naquele momento. Legal. Sheila, boa noite, seja muito bem-vinda. E vamos lá, última pergunta, professor. É possível criar um raciocínio lógico e automático com o tempo para tratar problemas? Então, é possível, assim, que o líder ele consiga desenvolver isso de eu enxerguei um problema, automaticamente já consigo avaliar a causa raiz, já consigo fazer a análise, já consigo determinar ali qual é o melhor plano de ação para eu poder tratar essa situação? É possível, com certeza. Eu vou puxar um filósofo aqui, que é o John Locke, tá? Ele é o pai do iluminismo, e assim, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que aprendemos a partir de nossas experiências, tá? Então, quanto mais você faz, mais você aprende a ter uma mentalidade lógica. Isso é, de você lá no primeiro momento, você entender o problema. Qual é o problema? Né? É a primeira frase, qual é o problema? Né? Às vezes as pessoas têm uma ilusão de tipo, o problema transfere para um terceiro, né? O problema não está na minha área, o problema está num terceiro. E não enxerga que está ali o problema. Então, a primeira coisa é entender o problema. A partir dessa análise do problema, né, que você tem um indicador, pessoal, né? Volta lá. A gente tem que trabalhar com indicador. Em qualquer área que você trabalhe, você precisa do indicador. Se você não tem indicador, você não sabe o que você precisa resolver. Né? Até porque você não sabe aonde que você quer chegar com aquele resultado, com aquilo que você está buscando. Aí, depois disso, volta lá no início da nossa live hoje aqui, que você vai levantar causas, que você vai fazer uma estratificação, que você vai fazer depois ferramentas de aprofundamento dessa causa raiz, que você vai fazer uma priorização, que você vai colocar soluções, você vai fazer uma priorização de solução e depois você vai colocar dentro de uma planilha ali de soluções, de modo muito organizado, para você implementar cada uma das soluções no seu tempo. Uma das coisas muito importantes, que eu esqueci de falar aqui, mas é extremamente importante para tudo isso que eu estava falando. Causas, pessoal, têm que ser comprovadas. Causas que não geram comprovações, não geram, então, não são causas. Soluções têm que ter comprovações. Se você comentou, se você implementou algo, então você tem que comprovar. Né? Tirar foto, né? Pega os dados,
Tem que ter tudo comprovação. É cara crachá, né? Dados e fatos. Se você não tiver isso, não caio na ideia de eu acho, não caio na ideia de está feito, né? Eu vi que está feito. Não, você viu? Tem a comprovação? Não, eu vi que o pessoal estava trabalhando. Vai saber se o pessoal está trabalhando naquela tua solução, né? Você está já achando coisas. Tem que ter dados e fatos. A partir disso, a gente propõe de outras ferramentas para implementação. Bacana, professor. Então, pessoal, os melhores profissionais são forjados no fogo, ou seja, nas situações mais problemáticas. São esses que conseguem ter controle emocional e capacidade de agir sob pressão em tempos ou ocasiões difíceis, trazendo assim bons resultados. É como diz o ditado: um rei de verdade é feito de aço e de lutas. Então, como vimos na live de hoje, pare um minuto e reflita. A pessoa que lhe ensinou princípios profissionais realizou os objetivos que ela tinha para ela mesma? Ou ela realizou os objetivos que você quer para a sua vida? Se ela não realizou esses objetivos, no máximo ela vai contaminar suas boas ideias com essas falácias, e seu resultado final vai ser prejudicado. Observe se você acredita nessas ilusões. O problema vai se resolver sozinho. Ou, quanto mais tempo passar, melhor ficará para resolver. Agora estou muito ocupado para cuidar disso. Pior do que está, não pode ficar. Ou alguém vai resolver isso por mim. Assim como o professor colocou aí, isso não existe, né, professor? Não existe. Bom, e se você tem alguma dessas crenças, existe perigo à vista. Quem ensinou você a acreditar nesses pensamentos era uma pessoa de sucesso? Ah, eu duvido. As pessoas de sucesso sabem que os problemas têm que ser resolvidos na hora. Quando há turbulência, é preciso que o comandante assuma o comando do avião imediatamente. Se você quer aproveitar um problema para crescer, saiba que você tem de agir instantaneamente, assumir a responsabilidade com todas essas dicas que o professor Adam trouxe para a gente. Então, professor, eu agradeço muito a sua participação no dia de hoje. Obrigado por desprender aí seu tempo para trazer um pouco do seu vasto conhecimento, que a gente sabe que é gigante. Então, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí gostou muito. Então, obrigado de verdade. Obrigado, Karina. Obrigado ao pessoal que está assistindo. Foi um prazer, né, falar algo que eu acabo fazendo no dia a dia, resolvendo vários problemas. Ainda bem, igual você comentou, ainda bem que as empresas têm problema, porque a partir desses problemas que todos nós estamos trabalhando hoje, né? E algo que você falou muito certo, né? As pessoas que têm experiências conseguem passar algo que ocorreu, e a partir das experiências a gente começa a facilitar a vida de outras pessoas, mas nada substitui a prática. A gente tem que aprender a implementar, né? Encontrar os erros, né? Dobrar os erros, corrigir os erros e implementar novamente, até você não cair mais no mesmo erro e você conseguir o sucesso. A vida é assim, a vida é feita de escolhas e erros que a gente tem ao longo de toda a nossa vida. Uma hora a gente sempre vai acertar. Isso aí, professor. Perfeito, muito bem colocado. E se você que está assistindo gostou das dicas e insights sobre problemas, como nós falamos aqui, mas também soluções, se inscreva no canal Desventuras da Liderança. Como você viu passando aí, nós passamos o LinkedIn do professor Adams, que é Adams Carvalho. Nós passamos o canal do YouTube, o professor também tem um canal onde ele traz bastante conteúdo, né, professor? Vamos trazer bastante conteúdo. É isso aí. Ele traz algumas lives. Pode falar um pouquinho sobre o seu canal, professor? Lógico. Vamos lá. Primeiro, dentro do LinkedIn, eu vou trazer para vocês dicas do nosso dia a dia, né? Que são algumas coisas que eu comentei com vocês, algumas ferramentas que eu acabo utilizando dentro dos projetos, resultados dentro dos projetos para as pessoas perceberem que realmente dá certo quando a gente aplica. E dentro do canal do YouTube, eu vou trabalhar muito essa parte de inovação, empreendedorismo, projetos. Eu vou depois trabalhar entrevistando professores das áreas, assim como a nossa colega está fazendo aqui, para trazer também para vocês algo que vai agregar uma melhor solução para o seu dia a dia, né? Vai trazer ferramentas, sem você ter que passar, às vezes, por uma experiência cruel, né? De você enfrentar alguns problemas. Mas, lógico, daí você já vai ter a solução implementada. E o canal ele vai trazer bem essa linha.
Isso aí, o canal do YouTube é Adams Carvalho. E nós temos também o canal do Instagram, né? No canal do Instagram, ele traz muito conteúdo, ele coloca muitas informações, nem não só a respeito de ferramentas de qualidade, mas também a respeito de liderança e conteúdo bem vasto, né, professor? Perfeito. Eu acho que é importante a gente se empoderar, né? Não é só algo feminino, é algo nosso, né? Algo humano. Nós precisamos acreditar muito mais em nós. A gente é muito capaz. Muito obrigado. Né? Até a próxima semana. Até mais, Tchau, pessoal. tchau. Tudo de bom. Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal.